Êxodo, capítulo 16. Depois que partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e diziam-lhes os filhos de Israel: bom seria se tivéssemos morrido por meio do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas das carnes, quando comíamos pão em fartura, pois nos tirastes a este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá, e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei, ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que coletarem, que será o dobro do que costumam colher cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e à próxima manhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, pois quem somos nós, para que vós murmureis contra nós? E disse Moisés: o Senhor vos dará à tarde carne para comer, e amanhã pão em fartura, pois o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos à presença do Senhor, que ele ouviu vossas murmurações. E falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam até o deserto, e eis a glória do Senhor, que apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: ao entardecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E vinda a tarde subiram codornizes que cobriram o acampamento, e amanhã desceu orvalho em derredor do acampamento. E quando o orvalho cessou de descer, eis sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, se disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: é o pão que o Senhor vos dá para comer. Isto é o que o Senhor mandou: colhereis dele cada um segundo puder comer, um gomer por cabeça, conforme o número de vossas pessoas, tomareis cada um para os que estão em sua tenda. E os filhos de Israel o fizeram assim, e recolheram uns mais, outros menos, e mediam-no por gomer, e não sobrava ao que havia recolhido muito, nem faltava ao que havia recolhido pouco, cada um recolheu conforme o que havia de comer. E disse-lhes Moisés: nenhum deixe nada disso para amanhã. Mas eles não obedeceram a Moisés, mas sim que alguns deixaram dele para outro dia, e criou bichos, e apodreceu-se, e irou-se contra eles Moisés. E recolhiam-no cada manhã, cada um segundo o que havia de comer, e logo que o sol aquecia, derretia-se. No sexto dia recolheram comida em dobro, 2 gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram a Moisés, e contaram-lhe isso. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor disse: amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que houverdes de assar, assai-o hoje, e o que houverdes de cozinhar, cozinhai-o, e tudo o que vos sobrar, guardai-o para amanhã. E eles o guardaram até amanhã, segundo o que Moisés havia mandado, e não se apodreceu, nem houve nele bicho. E disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. Nos 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é sábado, no qual não se achará. E aconteceu que alguns do povo saíram no 7º dia a recolher, e não acharam. E o Senhor disse a Moisés: até quando não querereis guardar meus mandamentos e minhas leis? Olhai que o Senhor vos deu o sábado, e por isso vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Fique, pois, cada um em sua morada, e ninguém saia de seu lugar no 7º dia. Assim o povo repousou o 7º dia. E a casa de Israel o chamou maná, e era como semente de coentro, branco, e seu sabor como de bolos com mel. E disse Moisés: isto é o que o Senhor mandou: encherás um gomer dele para que se guarde para vossos descendentes, a fim de que vejam o pão que eu vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, para que seja guardado para vossos descendentes. E Arão o pôs diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor o mandou a Moisés.
Assim os filhos de Israel comeram maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram ao limite da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa.